Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje nós temos a presença do pastor Carlos Magalhães, que irá conversar conosco uma série de assuntos, não só de religião, mas também de sociedade, e a gente vai tentar absorver um pouco mais dele de outros assuntos. Pastor, é um grande prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que todos que estarão nos assistindo ficarão muito felizes com suas abordagens. Prazer estar aqui também, Cláudio. Perfeito. Pastor, vamos falar primeiro. Eu sou um leitor assíduo dos seus artigos. Obrigado. Aqui na Terceira Via, no Jornal Online, o Carlos tem já há um bom tempo, um espaço onde ele divulga, apresenta suas opiniões, sempre focadas na parte religiosa e muitas delas até muito polêmicas. E por ler esses artigos me chamou muita atenção e a necessidade de trazê-lo aqui também para a gente presenciar essas opiniões. Mas a primeira coisa que eu queria perguntar ao senhor, diante do mundo hoje em que vivemos, as pessoas estão orando mais ou estão orando menos? Eu não sei se elas estão orando mais ou menos. Eu acho que a necessidade humana de transcender, de ter um encontro consagrado, de sentir-se além daquilo que ela é, ou além daquilo que ela consegue contemplar, acho que isso é uma coisa nata do homem, isso não existe desde sempre e haverá para sempre. A Bíblia diz que Deus colocou no homem a eternidade, o senso da eternidade, a necessidade, e eu interpreto, a necessidade de conhecer-se para além de si. E a partir daí o homem é também religioso, de querer, através das orações, dos encontros devocionais, encontrar com o seu Deus, encontrar com o seu ser espiritual, com a sua espiritualidade. Mas, somado a isso, acho que a gente vive um tempo muito difícil. Um tempo desde o Zika vírus até o Estado Islâmico, né? O mundo vive um período complicado. Então, diante da complicação, diante do caos, diante da dor, diante do sofrimento, é natural que a gente se volte mais para Deus como alguém que pode nos ajudar a transpassar os problemas. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu acho que a gente tem orado mais do que estava orando há 10 anos, porque eu acho que o mundo está um pouco pior. Pastor, quando o senhor comentou aí do seu Deus, nós assistimos aí, seja pela televisão, pelas redes sociais, uma briga, uma guerra, às vezes até uma intolerância religiosa. Basta você dizer que você é evangélico, basta você dizer que você é católico, enfim, qualquer segmento religioso que alguém se manifeste, a princípio, o primeiro momento, às vezes, é de repulsa de grande parte das pessoas e não respeitar. Essa intolerância religiosa, mesmo partindo do princípio que o Brasil não tem um histórico de guerra religiosa, mas o que a gente vê, essas intolerâncias, qual a leitura que o senhor faz dessa falta, na minha opinião, não sei se é a sua, de respeito com a religião alheia? Principalmente no Brasil, hoje eu tenho sentido muito isso. Qual a leitura que o senhor faz disso? Assim, toda intolerância, inclusive a religiosa, é anti-evangélica, no sentido de contrário aos princípios do evangelho, de inclusão, de amor ao próximo, de reconhecimento do valor do próximo, mesmo sendo esse próximo alguém que não coaduna com os meus valores. Acho que Jesus era essa pessoa, inclusiva. Jesus não era tolerante, ele era mais do que isso. Ele era alguém que abraçava e aceitava as pessoas à volta dele, a despeito da origem, da maneira como pensa, da maneira como se comporta, inclusive. Jesus tinha amigos que hoje em dia a gente se escandalizaria que ele tivesse. Por quê? Porque ele andava com pessoas que a gente gosta de falar mal, pessoas marginalizadas, pessoas que a sociedade não tem como benquistas. Ele andava com essas pessoas. Ele tinha fama de comilão e beberrão, ele frequentava a casa de qualquer um. Jesus tocou, por exemplo, num leproso, que era, naquela sociedade, uma pessoa vista como impura, imunda, espiritualmente marginalizada.
Então, dizer que Jesus era só tolerante é pouco. Aquele que não tolera está confrontando abertamente os princípios dele. Acho que, de fato, a gente vive uma sociedade em conflito. Não só aqui no Brasil, mas eu acho que no mundo inteiro. Essa coisa de refugiados, o crescimento da extrema-direita em países da Europa, discurso contra imigrantes, etc. Tudo isso não tem nada a ver com Jesus Cristo e com os valores do Evangelho. Porque quando Jesus disse, ame o seu inimigo, o inimigo é muito mais do que aquele que me quer mal. O inimigo é aquele que me confronta, que mexe com aquilo que eu acredito, com os meus valores. Então eu acho o seguinte... Provoca o seu íntimo, né? Não, aquele que incomoda. Esse é o inimigo. Então Jesus está dizendo, não tenho inimigos. Acho que é possível, amando, com amor, com carinho, com doçura, com ternura, é possível você conviver com pessoas que pensam completamente diferente de você, sem precisar apenas tolerar. Por exemplo, eu te tolero, então você fica aí no seu canto, eu estou aqui no meu, eu deixo você existir, você me deixa existir. Não é isso. A proposta do Evangelho é diferente. A proposta do Evangelho é, você é diferente de mim, nós não pensamos iguais, mas nós somos parte do mesmo mundo, da mesma sociedade, da mesma humanidade. Então vamos caminhar junto, nos amando e respeitando as diferenças. E por que hoje está sendo tão difícil essa convivência, que não é, como você colocou muito bem, não é só tolerar, é conviver? Por que isso está tão difícil? Essa é uma pergunta interessante. Acho que a humanidade está mais intolerante porque os nervos parecem estar à flor da pele. Violência de ordem religiosa, por exemplo. Acho que o que está acontecendo no Oriente Médio, no Estado Islâmico, é uma coisa muito, muito interessante de ser observada. Pessoas em nome de Deus matando, degolando, fazendo atrocidades. Isso é um movimento que acaba sendo meio que global, né? As pessoas se tornando mais tolerantes. Eu não sei porquê. Eu não sei porque as pessoas explodem bombas em Paris e fazem atentados terroristas na Síria. Eu acho que é preciso que a humanidade tome um rumo, no sentido de que é preciso que a gente aprenda a se amar mais, a conviver, a comungar. Mas a explicação para isso eu não sei. Talvez, e agora sendo um pouco assim, profeta, a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Não que a gente esteja vivendo nos últimos tempos, nem que eu estou achando que o mundo está acabando, nada disso. Mas parece para a Bíblia que há uma tendência do amor esfriar ao longo do tempo. Do homem ir se desumanizando, no sentido de não se importando com o outro. A essência do ser humano é cometer mais pecados do que bondades? Essa é a essência do ser humano? Não, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Certo? Ele foi moldado por Deus para parecer com Ele. Aí existe aquela história do Adão e Eva e tal. A despeito dessa história ser ou não literal, isso não importa. O que importa é o princípio da história. Que Deus nos criou para parecermos com Ele. Amoroso, carinhoso, inclusivo, respeitador, santo. O homem, quando escolheu pecar, quando pecou porque quis, essa imagem foi quebrada. A partir da quebra da imagem, o homem se tornou mal por natureza. Ele se tornou diferente de Deus naturalmente. Então nós temos uma Ele teve o livre-arbítrio dessa opção, né? Ele tinha liberdade para escolher o que quisesse da vida. Ele escolheu ser diferente de Deus. A partir disso, a maldade deixou de ser opcional. A gente já nasce com uma tendência à maldade.
uma tendência natural ao caos, à bagunça, à maldade, ao pecado. Essa é a teologia. Então nós podemos afirmar que todos nós somos pecadores. Podemos afirmar que todos nós somos pecadores. Paulo, o apóstolo, fala isso também. Todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, da sua presença, debaixo da sua asa protetora e manifesta, com certeza. Pastor, tem perguntas que são curiosas e por mais que a pessoa tenha fé, pouca ou nenhuma, a pergunta sempre é uma pergunta interessante de ser levada à conversa, ao diálogo. Como pastor, o senhor obviamente que acredita em Deus, mas que figura Deus traduz para o senhor no seu pensamento, no seu coração? Então, eu sou cristão. E o cristão acredita em Deus de uma maneira muito especial, no sentido de que, para nós, Deus é exatamente igual a Jesus. Então, sempre que eu quero saber como Deus é, eu olho para Jesus. Sempre quando eu quero saber como Deus se comportaria com as crianças, eu olho para Jesus. Com os idosos, eu olho para Jesus. Com os diferentes de mim, eu olho para Jesus. Com os estrangeiros, eu olho para Jesus. Então, não apenas Jesus é Deus. Eu ouvi isso uma vez de um pastor e achei extraordinário. Não apenas Jesus é igual a Deus, mas Deus também é igual a Jesus. Então, toda vez que eu penso em Deus, eu quero pensar e penso em Jesus. Esse é o meu esforço. Isso não seria mais palpável por nós sabermos da existência física de Jesus e, em tese, a existência apenas metafísica de Deus? Com certeza. Jesus é o Deus que pode ser abraçado, que pode ser querido, que pode ser contemplado, que pode ser tocado. Jesus é o Deus conosco. A Bíblia chama ele de Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está perto, o Deus que a gente pode sentir o cheiro, tocar o cabelo, abraçar, olhar nos olhos. Com certeza absoluta, você tem toda a razão. Pastor, é a Bíblia em si, né? Quanto mais você vai lendo, vai estudando, ou você se torna mais contestador, ou você se contenta com pouco, ou você acaba não acreditando. A Bíblia em si, a formação dela, os seus escritos, as suas palavras, precisamos de fé para acreditar que tudo aquilo ali foi escrito ou por Jesus ou por intermédio dos seus intercessores, ou a Bíblia também pode ser contestada no seu fator histórico, no seu fator milagroso e na sua própria palavra? O nome do seu programa é polêmica. Acho que tudo pode ser contestado. Qualquer coisa. A gente pode contestar qualquer coisa, inclusive a Bíblia. Por que não? Inclusive, se ela é um livro sagrado, ela vai superar as contestações. Porém, eu acho que aquilo que não cabe experimento demanda fé. Algum tipo de fé. Algum tipo de crença, algum tipo de acreditar. E a Bíblia é esse livro. É um livro que não é passível de experimentações. Até porque, Cláudio, a Bíblia não é um livro de ciência, é um livro de fé. Eu não leio a Bíblia para aprender como o mundo foi criado. Eu leio a Bíblia para entender por que ele foi criado. É um enfoque diferente. Uhum. Mas contestações, sem dúvida, vale a pena contestar, é bom contestar. Você ainda contesta? Com certeza, absoluta. Com certeza, eu contesto, entro em crise, me confronto o que está escrito ali e saio fortalecido diante daquilo. E saio mais em paz com Deus. Porque a gente confunde muito fé com convicção, fé com certeza. Acho que fé não é isso. Fé é engajamento, fé é confiança.
não é uma certeza cega. Eu tenho fé em Deus, não é porque eu tenho certeza absoluta que Ele existe. Para ter certeza absoluta que Ele existe, eu preciso vê-lo, prová-lo, tocá-lo, preciso de alguma maneira prová-lo. Um Deus que pode ser provado é um Deus que não merece ser Deus. Por quê? Porque se eu provo, eu consigo colocar Ele dentro de um parâmetro. E se Ele cabe num parâmetro, Ele não é Deus, Ele é menor do que Deus. E a fé, até a fé seria menor das pessoas. Porque essas pessoas, eu acho que a fé, a minha opinião, né? Eu acho que a fé ela também está muito focada nessa curiosidade do que é ser Jesus, do que Ele tem para você enquanto indivíduo. Eu acho que se a gente pudesse materializá-lo, essa fé se reduziria, porque nós já teríamos um direcionamento próprio, aonde ir, qual é a casa dele, a hora de falar com ele. Propriamente dito, é uma segunda, uma terça, uma quarta. Eu acho que essa visão do não tocar, do não ver fisicamente, faz com que a gente busque mais e mais e mais fé. Eu concordo. O aumento da fé é proporcional à minha incapacidade de prová-lo, a minha incapacidade de me encontrar com Ele. É por isso que eu gosto de entender Deus como um grande mistério. Eu gosto dessa palavra para... defini-lo é impossível, mas para nomeá-lo. Um mistério. Acho que foi um livro do Leonardo Boff que eu estava lendo, que ele chama Deus de Mistério com M maiúsculo. Acho que é o do Leonardo Boff. É exatamente isso que eu acredito. Pastor, nós tivemos ao longo da história grandes líderes, né? Líderes políticos, líderes de guerra, e há vários livros que contam com Jesus como um grande líder. O que explica a eternização do nome, da força e do pouco tempo de vida, né, de Jesus, transcendentando séculos e séculos e séculos, ao passo que muitos outros até são lembrados, mas não com a mesma força e com a mesma determinação? Isso é um mistério da fé? Acho que não. Acho que isso pode ser explicado. E há muitas maneiras de explicar isso. É possível que um historiador, sendo entrevistado por você, ou um arqueólogo bíblico, lhe desse uma explicação técnica. Eu vou ficar com uma explicação de fé. Embora eu disse que não. Embora eu disse que não é uma questão de fé, que pode ser explicado. Eu vou dar uma explicação de fé que tem uma base meio lógica. Jesus andou com 12 homens. E à volta deles 13, muitas outras pessoas, contemplando discursos, milagres e relacionamentos. Durante 3 anos e meio, o ministério de Jesus foi cheio de milagres, discursos e relacionamentos o tempo todo. No final desse ministério, Jesus é morto na cruz. Havia prometido que, ao morrer, ele havia prometido que ia morrer e que ia ressuscitar. 3 dias depois, ele ressuscitou. Outros tantos dias depois, ele foi assunto aos céus e deixou aos discípulos a incumbência de transmitir a sua mensagem num ambiente inóspito, o ambiente, aliás, contrário àquela mensagem. Esses discípulos que eram encarregados da mensagem começaram a ser brutalmente perseguidos por causa dessa mensagem. Ainda assim, eles preferiram morrer de maneiras terríveis, alguns deles crucificados, perseguidos, do que negar a mensagem. Vou te fazer uma pergunta, mas eu vou aguardar depois do intervalo, que aí você complementa. Nós estamos aqui com o pastor Carlos Magalhães, vamos ao intervalo e já voltamos.